Égua. 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 Olá, tudo bem? Tá começando mais um Égua do Papo e hoje o assunto é um pouco delicado, mas super necessário para todos nós que estamos aqui. E até para você também que está aqui acompanhando, né? Porque o episódio do último domingo do BBB 23, né? O Tadeu, o apresentador, deu uns toques aí sobre relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, né? Da Bruna com o Gabriel. Deu uns toques no casal aí para que, quem sabe até dê uma melhorada ou se afaste. Não sei como é que vai acontecer aí no futuro. Mas para falar sobre relacionamento tóxico, eu trouxe algumas pessoas que já vivenciaram, né? Outras pessoas que vão te dar sinais. Nós vamos te dar sinais caso você viva numa relação ou seja a pessoa tóxica. Mas antes de começar, eu vou pedir que você se inscreva, se caso ainda não é inscrito no canal do Portal Roma News. Siga nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Tá? Lembrando que toda sexta-feira tem episódio e convidado novo aqui no Égua do Papo. Além do Égua do Papo, tem outros programas que você pode acompanhar no nosso canal oficial do portal. Mas olha, vamos começar aqui falando de relacionamento tóxico. E a Ariane, né, já veterana aqui no nosso Égua do Obrigada Papo, pelo tá sempre convite. aqui falando de assuntos necessários, assim como esse. Muito obrigada pela presença mais uma vez, tá, Eu que Ariane? agradeço. E para formar aqui, para falar sobre este assunto, Thaís, muito obrigada mais uma vez. A Thaís está sempre aqui também, apresentando com a gente. Gostinho carimbada. Né? Carimbado, assim como o seu, né, Gabi Gutierrez? Sempre que dá, tô por aqui. Sempre que dá, né? Mas olha, bora lá. Ariane, por que estão falando, né? Puxando logo esse gancho do BBB 23, por que estão falando que o relacionamento da Bruna com o Gabriel ele é tóxico? Né? A gente consegue identificar. E como é que a gente consegue identificar esse tipo de relacionamento? O relacionamento tóxico, Laiana, ele é um pouco difícil de identificar, principalmente para quem tá dentro. Por exemplo, a Bruna, ela tá sendo chamada a atenção pelo Tadeu, por vários outros colegas lá de dentro, e ela não tá conseguindo perceber. Né? Então, quem tá fora tem uma dimensão maior. Justamente porque os sinais de um relacionamento tóxico, eles são sutis. Né? Diferente do relacionamento abusivo, que é um pouco mais abrangente, né? São coisas muito pequenas, mas com uma dimensão muito grande, principalmente no psicológico da pessoa que está vivenciando, que está dentro dessa relação. Então, uma fala um pouco mais de manipulação, como o Gabriel tem feito. Sim, bastante, bastante inclusive. E eu acho que não se limita só nesse controle, né? É também uma disputa de ego. Pode ver que ele fala durante várias vezes, ele fala da aparência dela, coisinhas assim que são como até acho que ela mesma falou depois do todo o discurso, toda a repercussão que teve lá na casa, depois de noite e tal, ela conversando com o resto do pessoal, ela falou assim, ele sempre falava, mas era brincadeira, e eu levava na esportiva e tal, falou do nariz dela, Sim. sabe? Então, como se ele quisesse a todo momento estar ali sendo superior, né? Sim. E ela puxa, ela fala, ela tem uma fala, né, que inclusive me chocou bastante, que ela fala que esse relacionamento dela com o Gabriel Foi o mais leve. é o menos tóxico, né? E eu, gente, cara, imagina a cabeça dessa moça como não deve ser. Mas eu acho que foi isso que ela falou, né? No caso, ela deve achar isso, ela deve ter essa percepção, porque ela já viveu um relacionamento com uma proporção um pouco maior, né? Talvez uma violência até física, né? Então ela acaba achando que isso foi o de menos. Vamos dizer assim, E né? na verdade ela só percebeu mesmo, né, porque o Tadeu falou. Porque senão Sim. ela não ia nem... Sim. Quem tá dentro é difícil de Porque perceber. ela acho que ela mesma falou, se eu não me engano, teve uma frase dela que ela disse que ela não percebia porque ela já tinha vindo, então ela tava meio que acostumada, né, Sim. com essa Como se situação. fosse- A ser tratada daquela maneira. Mas, Ariane, como é que a gente pode identificar uma situação, né? Porque assim, a gente tem lembrando que esse relacionamento, ele não é somente amoroso, né? Tem o relacionamento tóxico familiar, tem o relacionamento tóxico de amizade, tem toda essa questão aí, e ela não é somente a física, né? Também é Uma importante agressão falar. verbal, moral. Isso mesmo, principalmente. Como é que a gente pode identificar isso? Né? Porque as pessoas pensam que é só agressão.
né? Exatamente. E aí, pegando o gancho disso que tu estás falando, com o que está acontecendo com a Bruna, talvez, aí eu coloco talvez porque eu não sei, né, o que aconteceu nas outras relações dela, mas talvez ela tenha vivido relacionamentos abusivos. E aí a gente acaba compreendendo que um relacionamento, para ele ser abusivo, para ele ser tóxico, precisa de sinais muito explícitos, muito claros do que está acontecendo, né? Então, uma agressão física, o grito, por exemplo, algo maior do que está acontecendo. Por exemplo, digamos que o meu namorado não gosta que eu use uma roupa com decote. Então eu vou e coloco uma blusa com decote pra gente sair na sexta-feira à noite. E aí ele começa a reclamar, mas os outros homens vão ficar te olhando, as pessoas vão, né, vão dar em cima de ti e tal. E aí ele não me proíbe de vestir essa roupa. Eu saio, a gente sai, né? Eu com a roupa que eu quero vestir, porque eu falei que homem nenhum manda em mim. Sim. E que isso, que aquilo, beleza. Mas aí o que acontece? Durante o rolê todo, ele fica de cara fechada. Ele não fala comigo, ele me dá o castigo do silêncio. Então a gente não consegue aproveitar a noite de uma forma leve, de uma forma tranquila, bacana. Então, como ele não me agrediu, como ele não me proibiu, pra mim tá tudo bem, pra mim não é abusivo. Muitas das vezes a pessoa acha que é cuidado. Acha que é Né? cuidado. Mude Cuidado. muito isso. Exatamente. Não vai ficar olhando pro meu decote e tá querendo cuidar. Exatamente. E aí é tóxico. Por quê? Porque o meu namorado que tá do meu lado, ele fica de cara emburrada e eu fico, poxa, ele tá emburrado, o que será que tá acontecendo? A gente não tá aproveitando. Então isso é tóxico. Tu fica procurando agradar, né? Exatamente. Isso não tá deixando ele feliz, mas e aí, o que me faz feliz? Tipo, fala, né? Eu lembro da minha relação, que foi assim, a única que eu tive que foi a pior de todas. A única que eu digo tóxica, né? E abusiva, porque chegou na agressão, no caso. Ele começou a reclamar do tamanho do meu short. Tipo, ele começou primeiro a reclamar só do tamanho, depois ele começou a dizer que eu queria me aparecer pra outros homens quando eu usava. Tendo que ele me conheceu usando short, né? Na época eu trabalhava numa empresa, e aí o uniforme era todo despojado e tal, e ele me conheceu assim. Aí chegou uma época que ele começou a reclamar do tamanho do meu short. E eu cogitei, como eu não tinha, tipo, um pensamento, assim, nenhum sentimento de amor próprio, porque foi por isso que eu me permiti passar por isso, eu cogitei até a hipótese de comprar shorts mais compridos pra poder agradar ele. Então, Aí no caso da Thaís, os primeiros sinais foi esse, né? Sim. Tipo, ele reclamar do short, do tamanho do short dela, apesar de ter conhecido ela numa loja onde ela usava shorts curtos. Né? Exatamente. E aí isso se configura como uma relação que é tóxica. Não fazia bem pra Thaís. Exato. Né? E aí, com o tempo, isso já se transformou em algo abusivo. Então, todo relacionamento abusivo é tóxico, mas nem todo relacionamento tóxico ele chega a ser abusivo. Então, tem uma diferença. O relacionamento abusivo já é o auge de tudo que aconteceu de forma tóxica, de forma bem sutil, e aí a vítima não conseguiu sair, né? Não conseguiu se desvencilhar dessa relação e aí chegou no ponto alto, né? Que muitas vezes chega até morte. Muitas mulheres são mortas, né? O feminicídio tá aí pra mostrar pra gente dentro de todas as estatísticas, né? Ariane, quais são as práticas assim mais comuns, né, de um relacionamento tóxico? Acho que principalmente a forma de se comunicar com o outro. Sinais um pouco confusos. Eu gosto de ti, eu adoro estar ficando contigo, mas nossa, o teu olho é estranho, né? Teu nariz é estranho, é grande, é feio. Ou então, tu é muito invasiva. Eu já ouvi ele falar isso pra Bruna, que ela é muito pegajosa, que ela chamou, eu acho que foi de sarna, né? Alguma coisa assim. Ele chamou ela de sarna, que ela de era uma sarna, né? Tem e ela 5 dias, né, que eles se conhecem, né? Isso, e ela veio pra abraçá-lo e ele, nossa, parece sarna. Então, assim, eles estão brincando ali. Tanto que depois ela respondeu, ele é um babaca, e começou a rir disso. Então, é uma brincadeira. Você chama o outro de sarna porque é pegajosa, então isso é uma brincadeira. E aí, no fundo, não é uma brincadeira. Você é uma brincadeira maldosa, né? Maldosa, Ele exatamente. tá velando ali esse comportamento tóxico A dele. gente tá aqui falando de todo o comportamento do Gabriel, né? Mas a gente pode falar também que a Bruna, ela é uma pessoa tóxica, Também. né?
Eu acho que não se Também. limita a ser a pessoa tóxica, né? Eu acho que são os Comportamentos. comportamentos. Sim. Porque a gente tá falando aqui, a Thaís acabou de relatar que ela viveu uma situação dessa, mas isso não quer dizer que ela nunca vai ter um comportamento tóxico com Sim. uma pessoa, né? Porque às vezes a gente sei lá, às vezes acho que envolvido pelo sentimento a gente acaba se perdendo ali e quer, né? Ou às vezes até respondendo esse comportamento tóxico. A gente age com dessa mesma maneira, então assim, é uma coisa que às vezes a gente não tem controle. Mas é saber se tocar de onde eu tô sendo tóxico, né? De como fazer para não ferir o meu próximo, né? O meu amigo, meu parente, porque como a Laiana falou, né? Às vezes isso tem na nossa São relação todas as relações. dentro de né? casa também. Mas eu queria só falar uma coisinha rapidinho, que o Gabriel, eu acho que ele mostra um novo modelo desse comportamento tóxico e abusivo, porque ele não é aquele cara machão que fala e que, sabe, impõe a voz, ele fala o tempo todo muito manso, tanto que não chama tanto atenção. Eu acho que Sim. chamou muito atenção depois que o Tadeu falou, né? Mas as pessoas ainda não tinham se tocado, porque ele é o tempo todo assim, É muito verdade. calmo, muito É. tranquilo. E ela é uma menina que tem voz. Então, tipo, apesar dele falar essas coisas pra ela, ela repete, ela rebate. Uhum. Ela xinga ele, ela fala alguma coisa, entendeu? Então, tipo, dá uma meio que abafa. isso, né? dá uma Meio que abafa, descontraída, isso. abafa aí essa situação, né, desconfortável. Ela não deixa parecer tão desconfortável, tão desagradável. Então, eu acho que isso, apesar dela responder dessa forma, ele faz com que ela se submeta a ele, porque ele, apesar de ser muito calmo, muito tranquilo, ele fere ela, isso de alguma forma Ele inconscientemente. fere ela e ela acaba amenizando a situação. Mas ela né, percebe que tem alguma coisa descontraída. errada. Eu acho Poxa, que ele isso- não é ruim. Mas por que ele tá agindo assim, entendeu? Então, inconscientemente, ela tem isso, acho que, na cabeça. Na verdade, eu acho que nem ele não é ruim, eu acho que ele tenta não parecer ser ruim. Tipo, ela é a Bruna Grifal, né? Atriz, tal, conhecida, filme, Netflix, um monte de coisa. E assim, querendo ou não, isso assusta alguns homens, sabe? E aí... Ela é muito bonita, pô. E aí, tipo, eu acho que esse tipo de homem, o que ele faz é tentar minar, principalmente a autoestima, com esse tipo de coisa. É. Teu nariz, não sei o quê. Pra mulher se diminuir, pra poder caber, entendeu? Eu enxergo já dessa forma porque foi o que aconteceu comigo. Pra ficar sob controle dele, né? A relação que eu tive, ele era, tipo, quando eu contei pra minha mãe, pra minha família o que tinha acontecido, até chegar na agressão física, foi 3 meses depois que a gente tinha terminado. Então, minha mãe nunca imaginou ninguém da minha família, porque ele era assim, calmo, tranquilo. A minha família gostava dele. Até que ele começou a me tratar mal na frente da minha família. As pessoas Entendeu? esperam isso de um Então, cara que fala foi. alto e que tem Exatamente. comportamentos Sim. violentos já. Isso é Exatamente. importantíssimo, porque com o tempo a dinâmica do abusador vai mudando. Justamente porque hoje em dia, com a mídia, com as informações, com tudo que a gente tem, né, pra nos proteger, os homens já entenderam que não dá mais pra eles gritarem, pra eles serem nitidamente abusivos. Então, a dinâmica do abuso, a dinâmica da pessoa que é tóxica, ela vai se transformando de acordo com a necessidade, né? Então, ele sabe que ele não pode gritar. Que ele não pode chamar ela de burra, ela disso, daquilo, de Ainda um mais tom que assim. ele tá na TV, viril. né? Exatamente. Então, a forma dele fazer isso vai se moldando de acordo com a necessidade social. Porque hoje, socialmente, o homem assim já não é tão aceito. Principalmente por uma mulher que é livre, que é espontânea, que é As expansiva. pessoas já têm uma consciência maior de que mulheres- isso Já é tem- errado. E as mulheres já Exatamente. reconhecem, muito né? óbvio, Os sinais né? também. E aí Mas- os abusadores precisam permanecer Se adaptar. se adaptar à realidade que eles estão vivendo. E isso tudo é muito complicado porque uma mulher que é livre, que é dona de si, que fala, que E é rebate, isso que assusta também, né? é muito difícil ela se perceber num relacionamento tóxico ou abusivo, porque pra ela diz assim, não, mas eu não me calo. Eu não permito Sim. que ele fale assim comigo, ela rebate. Só que assim, uma relação que ela tá a todo momento rebatendo o outro, quando ele tenta machucá-la, quando ele tenta fazer alguma coisa com ela, não é uma relação. Sim. Isso não é saudável. não Já é começa aí saudável. que já- Não Né, é eles certo. estão num cabo de guerra, eles estão vivendo cada um sendo tóxico de um lado e aí Um ataca o funcionar. outro o tempo inteiro, né? exatamente. Então isso é a nova forma de se relacionar de um jeito tóxico, de um jeito abusivo. Que não é assim. E a mulher, quando ela é vista vivendo um relacionamento abusivo, qual é o estereótipo dessa mulher? Frágil,
mansa. É a típica frase, e também tá passando porque quer, tá? Porque Tipo, quem vê de fora, né? exatamente. A frase que eu mais costumo escutar, tá nisso porque quer, tá passando porque quer, como se... Esse é um Julgamento. Parece ponto que também, gosta de apanhar, né? parece que... Tipo isso. Gente, isso me choca tanto as É. pessoas falarem uma coisa dessa, porque não é fácil também mesmo depois de tu perceber, poxa, ele é tóxico comigo, ele tem esse Denunciar, comportamento, é difícil tu te afastar e tu quebrar esse vínculo por vários motivos. Primeiro, porque tu gosta da pessoa. Exatamente. Não, e aí a gente já entra na parte da dependência emocional, que eu acho que é um carro-chefe pra gente continuar, né? Nos mantermos numa relação tóxica. Dependência isso? emocional e aquela coisa da mulher achar, não, mas ele vai mudar. Sim. Ele gosta de mim, então ele vai já, mudar. tudo já começa também da autoestima, né? Tipo, eu também não tinha nenhuma. Então eu achava que eu nunca ia encontrar alguém que me tratasse da forma que ele fazia, mas depois ele, né, ele me fazia o errado, achou mas que- depois ele me tratava bem. Aham. Então aí, tipo, ai, desculpa e tal. É o então tipo eu acho, comportamento, né? Exatamente. De um cara mau caráter. Então eu me sentia inferior, eu me sentia feia, eu me sentia horrível pra ele. Então eu achava que eu não ia encontrar outra pessoa que gostasse de mim como ele gostava. E Porque é na minha sempre a cabeça mesma ele frase, gostava. tipo, terminar comigo, tu não vais achar Não vai ter ninguém vai te ninguém. querer, porque tu és assim, tu és Exatamente. assado, tu fazes Exatamente. isso, Como se nem ele todo fosse- homem gosta. E né? às vezes, a grande parte dos homens, dentro dessa adaptação, eles já nem falam mais isso. Eles não falam, mas tu não vai achar ninguém mais, ninguém vai gostar Eles de ti. te Muitos fazem já não pensar falam. assim. Eles te fazem, a Te manipulação faz sentir assim te e faz pensar dessa sentir forma. assim. Exatamente. Eu lembro bem uma vez, eu tava ficando com um carinha aí, e ele falou assim mesmo pra mim. A gente tava ficando alguns meses, e em um desses episódios, ele falou assim mesmo que não dava mais pra gente ficar, né? Porque ele não se sentia bem, porque eu era uma pessoa muito livre. Eu era uma mulher muito livre, Muito e isso solta. incomodava ele, Essa palavra. né? E eu fiquei assim, aí eu pedi pra ele, falei, pô, me explica melhor essa questão de livre, que eu acabo não entendendo Não assim. sei se eu né? entendi Não muito sei se eu bem. captei a mensagem, Sim. né? E ele falou que, tipo assim, Laiana, eu tô como foragida? Alguma coisa? Muito é livre, né? muito livre. E ele falou assim, não, porque assim, tu faz o que tu queres, tu sai pra onde tu queres, tu tem tua vida, não depende de ninguém, não depende financeiramente, não depende emocionalmente de ninguém, e tu faz o que tu quer. E eu acabo me sentindo constrangido em algumas situações, né? E ele ainda fala assim mesmo, porque em algumas situações tu aparenta ser muito mais homem do que eu. Tipo assim, controladora na situação, né? Tipo, aí eu fiquei assim, Oi? falei assim, Muito Tá mais bom. homem do que Só eu. porque eu me governo? eu falei assim, então tá, muito obrigada. Então eu espero que você tenha aprendido muito comigo e aprenda a ser homem de verdade. Ego aí, tu hablou, Acabou. amiga. Acabou. E aí eu percebi que não deixei, né, acontecer, mas pra mim isso foi uma situação que, tipo, eu fiquei pensativa depois e falei, olha, esse filho da mãe, já pensou eu namoro um cara desse? Ele praticamente disse que quer que tu se submeta a mim. Justamente, Exatamente. Com entendeu? outras palavras. E né? eu falei, Sua claro, visão. você tá coberto de razão, eu sou tudo isso. Culturalmente, socialmente, é isso que o homem Sim. aprende, né? O provedor, o que tem que estar acima. Então, Sim. isso Que também dá é que as é ordens. entranhado, né? O famoso patriarcado, né? O famoso É. patriarcado. E Ariane, fora a dependência emocional, onde é que a gente pode também encontrar, né, esses pontos aí pra continuar numa... Como é que a gente pode identificar? Eu acho que a naturalidade, né? Como a gente estava falando, o patriarcado estrutural tá dentro da gente, né? E aí a gente já naturaliza aquilo. Teve um recorte de uma cena que eu assisti ontem à noite da Bruna e ela estava contando para algumas pessoas uma conversa que eles tiveram e ele foi um pouco mais ríspido e ela meio que imitou ele sendo ríspido. Aí depois ela disse assim, ai que fofinho aquilo, não consegui nem ficar chateada com ele. Foi muito fofo. Então, assim, a gente cresceu, né, essa geração dos 20 e poucos anos, 30 anos, cresceu vendo filmes, novelas, Dentro de casa. dentro Nossa de família, casa, com a é. família, com os cuidadores, vendo tudo isso e achando bonitinho. Por exemplo, eu sou grande fã de RBD.
E aí tá voltando A Gabi agora, gostou e eu disso. fui assistir algumas partes da novela, e quando passou eu tinha o quê? 13 anos? Sei lá, menos de 15 anos. E aí eu fui ver, eu era alucinada pela Roberta e o Diego. Diego, assim. E aí eles se tratam mal, de um jeito É tão uma tóxico. coisa tão tóxica. É impressionante. E eu achava aquela coisa mais linda do Não, mundo. e a Mi e o A Miguel, mim, Miguel o só Miguel falta bater era nela. extremamente abusivo. Extremamente. Então, assim, nós crescemos. Eu não tinha nem vendo 6, não tinha nem isso. 6 anos, eu era Exatamente. um bebê e eu achava o máximo. Exatamente. Então, assim, fora a dependência emocional, é a naturalização de coisas Sim. que a gente absorve. Então, você passou a sua infância, a sua adolescência toda assistindo Rebelde, assistindo esses filmes, né, americanos que trazem tudo isso Que como algo acabam que é sendo grandes natural. referências pra gente. Que né? são as referências. E a gente pensa assim, ah, mas não, eu nunca teria um relacionamento como o da Mia e do Miguel, por exemplo. Mas você absorveu isso, tá dentro de você. Aí, sabe? aí a E gente às acaba vezes reproduzindo inconscientemente. o que a própria às Bruna vezes. falou, né? E eu acho que, assim, voltando a essa questão familiar, eu acho que isso a gente vê muito dentro de casa, né? E quando tu vê o cara tendo um comportamento assim, ai, olha como ele se preocupa comigo. E lembra, às vezes, essa figura paterna. Porque, Exato. querendo ou não, a gente tem esse reflexo nas nossas relações. Sim. Né? A forma como o cara te trata, porque tu tem aquilo como ideal, né? Tu foi tratado assim uma vida inteira, vamos dizer assim. E tu acabas refletindo isso e buscando por isso de alguma maneira, né? Então, isso dela falar, ai, que bonitinho, né? Na hora eu fiquei tão assim e tal. Tipo, assusta um pouco, porque Assusta. sabe lá o que ela passou na casa dela, não sei, né? Como é a relação dela com o pai, ou às vezes até com a própria mãe, né? E às vezes ela tá reproduzindo isso como uma coisa natural, bonitinho, fofo. E também eu acho que vai depender muito do que a pessoa de fato absorve. Eu, particularmente, eu acho que a pessoa, ela, nesse momento, assim, ela precisa se impor, ela precisa saber mais, entender sobre o assunto, até mesmo para que ela saiba que não só ela esteja ou já tenha passado por um relacionamento tóxico, mas eu consiga alertar uma amiga, um parente, sei lá, um vizinho que esteja sofrendo por isso e não tenha, assim, um conhecimento, né, plausível para tal assunto. Mas, Ariane, identificar. como é que a gente faz, né, para sair, né, de um relacionamento desse? Quais são, assim, as principais formas de sair? Eu acredito que o ideal seria não entrar. Primeiro, assim, porque é mais fácil você não entrar do que você sair. Porque quando você tá ali dentro, é muito difícil você perceber o que tá Muito acontecendo. mesmo. E aí você encontra um milhão de justificativas pra você passar pano ali pra aquela pessoa. Porém, uma das coisas que pra mim é o pilar principal de tudo isso é você desenvolver o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, quanto mais consciência você tem de si, mais você consegue se perceber e entender o que está acontecendo ao seu redor e principalmente passar a gostar de você. Você não gosta de uma pessoa que você não conhece. Como é que você vai amar? Como é que você vai cuidar de alguém que você não conhece? Né? Então, para que você tenha amor próprio, para que você tenha um autocuidado suficiente, né, consigo mesma, para sair de uma relação como essa, você precisa se conhecer e gostar de quem você é, né, para que você consiga ter zelo, cuidado, amor com você mesma. Então, isso é acho que para mim, uma das características principais. E que recado tu deixas para essas pessoas, né, para essas mulheres, para esses homens que vivem numa relação e querem sair, mas Às vezes estão presas Às pela vezes estão dependência ou qualquer outra coisa. Eu acredito que a principal coisa é não se julgar. Não se julgar, porque quando as pessoas já têm consciência de que elas estão no relacionamento abusivo, no relacionamento tóxico, elas se isolam. Elas se isolam demais justamente porque elas são julgadas por aquelas pessoas que dizem que querem ajudar, porque alertam, mas dizem assim, eu não acredito que tu ainda estás nessa relação, que tu não terminou com fulano, com a fulana. Então ela se sente julgada, e ela julga a si mesma porque ela diz, eu não acredito que eu não consigo sair de uma relação que me machuca. E esse auto-julgamento faz com que ela fique se punindo, pegando, sabe, corrente, se dando em si mesma. Então, assim, a partir do momento que você se acolhe, nesse momento eu não dou conta de sair dessa relação, mas eu me acolho, eu me cuido e eu me perdoo.
A partir disso, você começa a gostar de você, independente da relação que você está vivendo. E aí, depois, você vai aos pouquinhos se fortalecendo, encontrando forças, né, suficientes para se amar, para se conhecer. E aí, sim, você sair disso. E para quem, por exemplo, a gente que tem uma amiga, que tem um amigo que está vivendo uma situação como essa e quer ajudar, né? Mas está vendo que a pessoa está realmente numa situação ali, tá muito envolvido, não consegue se soltar ou talvez não consegue perceber esse comportamento. O que tu achas que é o melhor comportamento? O que tu achas que é o melhor, não sei se conselho, A melhor mas A ajuda. melhor forma, né? de que maneira a gente pode ajudar? Eu acredito que a questão do julgamento é dizer, eu tô do teu lado, eu tô aqui. Né? Então, muitas vezes, eu atendo pessoas que estão dentro de uma relação tóxica e não conseguem sair. Ou quando Sim. saem, voltam depois de um tempinho e aí voltam pra terapia dizendo, nossa, mas eu voltei. E aí falam com uma vergonha muito grande pra mim. Eu digo, ei, tá tudo bem. Fica tranquilo, eu tô aqui contigo. O que é que tu precisa nesse momento? Sabe? Então, quanto mais você souber que essa pessoa não tá se isolando por vergonha, por medo de você revirar o olho e dizer, ai, voltou de novo. Pelo amor de Deus, fulana, de novo? É sério isso? Esse tipo de coisa afasta. Deixa a pessoa com uma autoestima ainda menor e ela se sentindo sozinha, porque ela não tá sendo Se acolhida. sente incapaz também. Se Eu sente nunca vou conseguir me incapaz, livrar disso, né? vou Então, aceitar. exatamente. Então, acho que o que você precisa fazer, né, com essa pessoa que tá passando por isso, é dizer que você tá ali. Porque quando ela estiver pronta, quando ela estiver preparada, ela vai ter todo o suporte e amparo suficiente para que ela faça, para que ela passe por essa situação que é difícil, é um luto, né? Pra você sair de uma relação, é um processo de luto, e ela não vai estar sozinha para isso. Muitas vezes as pessoas não têm paciência, né? Com É, certeza. muitas das vezes a gente vive uma geração sem paciência, é isso que acontece. Isso, né? isso é muito verdade, né? É. Fala assim, eu já falei pra ela, não vou falar mais nada. É, Vou, eu já falei, ela escuta se deixa quiser, ela lá ela na faz dela. o que quiser. Mas E muitas das vezes isso não é assim. Isso é muito errado. É demais. Exatamente. Mas olha, infelizmente a gente tem que encerrar, né? Porque o Marlon já tá ali atrás, já Cronometrando. cronometrando, né? Mas antes eu quero te agradecer mais uma vez, Ariane. Obrigada, eu que agradeço. Cara, que papo, né? Que conselho, enfim, é um assunto que a gente deve abordar não só durante esta alta, né? Que tá em alta esse assunto, porque é assim, normalmente que acontece, infelizmente. É o assunto do momento. É o assunto do momento, infelizmente é assim que acontece. Thaís, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente, né, a tua história, alguns momentos que tu passaste aí no teu antigo relacionamento. Gabi também, muito obrigada por participar aqui com a gente. Então te ajudamos a identificar, né, um relacionamento tóxico, te ajudamos, né, a saber se você convive com pessoas que vivem num relacionamento tóxico. Então já sabe, dá um joinha, se inscreve, compartilha com a tua família este episódio. É super necessário a gente ajudar o próximo, ter paciência, como a gente estava falando. A gente vive numa geração sem paciência, tá? Mais uma vez, eu quero agradecer, tá? Por você ter ficado aqui até o final. E olha, não esquece, te inscreve no canal do Portal Roma News, segue o Roma News nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, assiste os outros programas e toda sexta-feira tem episódio e convidado novo. Até sexta que vem. Égua. 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 Égua.